Não vá me dizer que você ainda está guardando dinheiro na poupança. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dê Valor ao Seu Dinheiro. Eu sou o Johnny Ribeiro e hoje a gente vai falar sobre investimentos em renda fixa. Se você tem acompanhado o conteúdo aqui do canal, a gente já falou sobre a importância de dar valor ao seu dinheiro, sobre planejamento financeiro, sobre como economizar alguns gastos. Então tá na hora de pegar esse dinheiro e fazer aplicações financeiras que te tragam uma rentabilidade que possa ajudar a aumentar o seu patrimônio. O que a gente vai falar no vídeo de hoje? A gente vai falar sobre poupança, o porquê que você deveria tirar o seu dinheiro da poupança imediatamente. A gente vai falar sobre o que é renda fixa, quais são os tipos de renda fixa que a gente tem à nossa disposição e as vantagens e desvantagens de investir na renda fixa. Então já deixa o seu like aí, já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo do canal, porque aqui os vídeos eles são interligados, um vai ajudando a compor o conhecimento no outro, então é muito importante que você acompanhe o conteúdo do canal. Então não deixa de se inscrever, ativa o sininho aqui para você não perder nenhuma nova publicação. Antes da gente falar sobre a poupança, vamos falar sobre o que é investir. Investir é você pegar o seu dinheiro e emprestar para uma pessoa, uma instituição e retornarem para você o valor aplicado mais uma taxa de juros em cima disso. Para a gente vai ser chamado de rentabilidade. Na poupança como funciona? Você pega seu dinheiro, empresta para o banco te devolve esse dinheiro emprestado mais uma taxa de juros em cima. Como é que é calculada a rentabilidade da poupança? É uma porcentagem da Selic mais uma taxa referencial. Só que essa taxa referencial ela é zero nos últimos 5 anos aí. Ela é zero, então a gente nem considera ela. Então a gente vai considerar apenas a porcentagem em cima da taxa Selic. Quando a taxa Selic está abaixo de 8,5%, que é o caso, hoje, quando a gente está gravando esse vídeo, ela está em 2% apenas, a poupança vai render 70% em cima desses dois, que é 1,4%. Então, se você aplica hoje R$100 na poupança e deixa um ano, daqui a um ano, ela vai ter lá um retorno de 1,40%, certo? 1,4%, que é R$100 aplicado hoje, vai ter um retorno de R$101,40 daqui a um ano. Entendeu? E por que você está perdendo dinheiro na poupança e por que não é um investimento inteligente? Porque existe algo chamado inflação. A inflação ela é o aumento contínuo dos preços, ela diminui o seu poder de compra. Então, se a poupança não render mais do que a inflação, seu poder de compra diminui. Logo, você está perdendo dinheiro investindo na poupança. Com os mesmos R$100 que você compra hoje, você não vai comprar daqui a alguns meses as mesmas coisas com esses R$100, porque as coisas vão estar mais caras. Então vamos lá, qual que é a previsão, a projeção da inflação para 2020? Ela caiu de 3,10% para 3,4%. Tá vendo? A inflação ela tá 2 vezes maior e um pouco ainda do que o rendimento da poupança, 1,4 para 3,4. Olha só que absurdo, você está perdendo dinheiro. Então esse é o motivo pelo qual você deveria tirar o seu dinheiro da poupança. Mas porque mesmo sabendo disso, muitos brasileiros ainda investem na poupança, sabendo que o rendimento dela é baixo, ainda se é nova essa informação para você da questão da inflação, muita gente ainda continua investindo na poupança. Por quê? Porque brasileiro, primeiro, tem a carência de educação financeira, de conhecimento sobre investimentos e acha que investir em outras coisas vai fazer ele perder dinheiro. Não ali no poder de compra, mas ele vê ali que ele aplicou R$100 e quando for tirar lá tem 70, 60. Então essa aversão ao risco faz muitos brasileiros ainda insistirem na poupança. Só que vamos acabar com esse mito aqui. Todo investimento ele possui um risco, mas ele é classificado de baixo, médio e alto. A poupança tem um risco baixíssimo, mas ainda tem risco.
As ações têm um risco alto, né? Mas o risco ele é atrelado ao retorno. Se seu risco é baixo, o seu retorno vai ser baixo. Se seu risco é alto, o seu retorno vai ser alto também. Assim como o prejuízo, claro. Mas você tem que mudar a sua mentalidade no seguinte: a sua vontade de ganhar, ela tem que ser maior do que a sua vontade de perder. Claro que você tem que fazer investimentos com cautela, diversificando, e é isso que a gente vai trabalhar aqui ao longo dos vídeos. Mas você tem que ter essa mentalidade. Se você quer ter sucesso, se você quer se tornar rico, a sua vontade de ganhar tem que ser muito maior do que a sua vontade de perder. Tudo na vida corre risco. Tudo na vida acontece, mas e se, e esse se não pode te paralisar. Você tem que ter um bom planejamento para fazer investimentos que vão poder fazer você arriscar um pouco mais, e você vai também ter ali uma reserva ali para te assegurar desses possíveis riscos. Então, o que é um investimento em renda fixa? É quando você tem uma previsibilidade do seu retorno no futuro. Por exemplo, você aplicou seu dinheiro hoje, se você manter até o prazo final do investimento, você já vai saber e ter essa previsão do quanto vai receber. Essa modalidade ela pode ser dividida em 3 formas. Pré-fixada, onde você já sabe exatamente quanto você vai receber no final do investimento. Pós-fixada, onde ela é atrelada a um índice, normalmente a Selic ou ao CDI. A Selic é a taxa básica de juros da economia. E o CDI é o certificado de depósito interbancário, são as operações de curtíssimo prazo que os bancos fazem emprestando dinheiro um para o outro. Se você quer um vídeo que eu explique mais sobre o que é a Selic e o CDI, deixa aqui nos comentários que a gente faz esse vídeo depois. Então os pós-fixados, você já sabe qual é o índice que ele está atrelado e você vai atualizando ele mês a mês. E tem o híbrido, que ele pega aí uma parte fixa mais uma parte pós-fixada. Por exemplo, tem o Tesouro IPCA, ele tem uma parte fixa mais a variação da inflação. Então é um título híbrido. Tributação dos investimentos de renda fixa. Alguns são isentos, outros vão seguir uma tabela regressiva, que é essa daqui que está aqui do lado, tá? Conforme o prazo do investimento, a tabela possui aí do maior para o menor. Quanto mais tempo você deixar investido, menos imposto de renda você vai pagar. E eu vou falando para vocês quais são os tipos de investimento que possuem e não possuem a tributação do IR. Certo, então lembra que eu falei para você que investir é você emprestar o seu dinheiro a uma instituição. Então vamos começar falando sobre o Tesouro Direto, que é onde você empresta o seu dinheiro para o governo. Temos alguns títulos à nossa disposição no Tesouro Direto. Temos o Tesouro Pré-fixado com juros semestrais, Tesouro IPCA com juros semestrais e Tesouro Selic. Se você quer que eu grave um vídeo e fale detalhadamente de cada um desses títulos e como eles funcionam, deixe aqui no comentário também, que eu gravo um vídeo especial sobre Tesouro Direto. O Tesouro Direto sim cobra o IR, né, com aquela tabela regressiva em cima do rendimento. Mas aí no Tesouro Pré-fixado você pode ter aí um retorno aí de 2 a 4% ao ano, né, agora para 2020. E nos pós-fixados você encontra a rentabilidade de 4 até 6,5%. Está vendo aí como vale muito mais a pena, mesmo pagando IR, vale muito mais a pena do que a poupança? Você vai ter um retorno aí bem maior. E você pode comprar títulos do Tesouro Direto com apenas R$30. Então não tem desculpa nenhuma para você não investir nesse tipo de investimento. Então o Tesouro Direto aí é o básico, aí o mínimo que você deveria colocar a sua reserva de emergência. Outro título que a gente tem à disposição são os CDBs, Certificado de Depósito Bancário. Se no Tesouro Direto você emprestou para o governo, no CDB você está emprestando para o banco. Ele é um pós-fixado atrelado ao CDI. É um título que eu não gosto de investir, porque o rendimento dele aí normalmente é próximo da poupança ou varia muito pouco, então não é um investimento que eu gosto de fazer. Ele também possui aí
o desconto do IR. E temos as debentures. A debentures é um título de dívida das empresas. Eles emitem esse título, você empresta o dinheiro para as empresas, para normalmente aí construção de fábricas ou expansão internacional, e aí eles pagam um retorno sobre isso. Tem títulos sobre o pré-fixado, o pós-fixado e híbrido também. Os prazos costumam ser maiores do que os demais títulos, pode contrair debêntures de 5 a 10 anos. Também cobra o IR. Só que existem as debêntures incentivadas, que são para utilização e construção de infraestrutura do país, e aí elas são isentas de IR. Temos o LCI e o LCA, que são a letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio. Elas são emitidas por instituições financeiras que são destinados a um setor específico, seja ele imobiliário ou do agronegócio. Ela rende aí um pouco abaixo dos CDBs, mas ela é mais interessante, se torna mais atrativo porque ela não cobra o imposto de renda. Ela é pós-fixada, tá, também, e você pode ter aí um retorno mais interessante justamente por essa vantagem de você não ter cobrado em cima do rendimento esse imposto de renda. Então é um título que vale a pena investir. Por último, temos o CRI e o CRA, que é crédito de recebíveis imobiliários e crédito de recebíveis do agronegócio. Ele é um produto financeiro um pouco mais complexo, mas a grosso modo ele transforma direitos de crédito. Vamos supor, a empresa ela construiu um apartamento e pôs à venda. Uma pessoa comprou, isso comprometeu a pagar esse valor mensalmente, né, ao longo dos anos. Só que a empresa precisa de dinheiro a curtíssimo prazo para finalizar a obra. Então, para ela não ficar esperando esse credor pagar tudo, ela junta esse fluxo e cria um CRI e vende no mercado. Ele basicamente transfere a dívida de um credor para um ou outro, e assim ela consegue o dinheiro no curto prazo para conseguir finalizar a obra. Também é um título que não cobra imposto de renda e é interessante também para você utilizar. Então são esses títulos de renda fixa que temos à nossa disposição, são os mais comuns. Antes de falar das vantagens e desvantagens, quero falar a respeito do risco. Eu disse que todo investimento possui risco baixo, médio ou alto. Para os investimentos de renda fixa, o risco é baixo, mas ele ainda existe. Desses títulos que eu falei, Tesouro Direto, ele se torna o mais seguro. Por quê? Qual a chance do governo quebrar e você não receber o seu crédito? Ela é muito baixa. Mas ainda existe a possibilidade do governo sim quebrar e você não receber o seu dinheiro. Mas comparado a um banco, o risco do governo quebrar é bem menor. Ah, Johnny, então por isso eu vou investir só no Tesouro Direto, porque eu quero o máximo de segurança possível, não quero ficar sem meu dinheiro. Não, calma. Nos títulos emitidos por instituições financeiras, existe o FGC, Fundo Garantidor de Crédito. É uma instituição financeira sem fins lucrativos que tem como missão garantir o retorno do patrimônio investido pelo investidor. Então vamos lá, funciona assim, todo mês o banco vai lá e faz um depósito aí no FGC, e aí ele pega isso para montar lá uma reserva caso a instituição entre em falência e você não perca o valor investido. Mas eu vou ter o retorno total do meu investimento? Não, ele limita-se a 250 mil por CPF. Então se você tiver até 250 mil investido, você tem esse retorno garantido pelo FGC. Dos títulos que eu falei, o Tesouro Direto, que é do governo, não tem o FGC, tá? Mas é muito difícil um governo quebrar comparado ao banco. E dos que eu falei, que são emitidos por instituições financeiras, né, e empresas, os únicos que não são cobertos pelo FGC são as debentures e CRI e o CRA. Esses três não têm cobertura do FGC, mas são títulos que vale a pena você investir aí, compor na sua carteira de investimentos para ter uma diversificação. Você vai ter um grauzinho de risco um pouco elevado comparado aos outros, mas não é nada que te deixe desesperado, tá? A chance de acontecer é mínima, mas é uma informação que você tem que considerar na hora de fazer o investimento. Vantagens e desvantagens da renda fixa.
Bom, a vantagem é a segurança, né? Como a gente já viu, a gente tem uma segurança do investimento, tem uma previsibilidade do retorno. Temos aí também a questão de você ter uma alta liquidez, então vale muito a pena você colocar a sua reserva de emergência nesses títulos para que você possa retirá-los aí sem grandes prejuízos. E as desvantagens é que você tem um baixo retorno, um investimento que não vai fazer com que seu patrimônio cresça exponencialmente de uma maneira como um investimento em renda variável, onde você tem um risco maior, mas o retorno também pode ser muito maior. Então, usar assim, fazer essa diversificação aí, uma parte em renda fixa, uma renda variável, vai ser muito mais efetivo do que você ficar só nessa coisa de segurança. Então, tenta diversificar aí uma parte aí, uma porcentagem da sua renda de investimentos em renda fixa, e a outra parte a gente vai fazer na renda variável, que a gente vai comentar nos próximos vídeos. E para finalizar, como é que eu faço para comprar um título de renda fixa? Primeiro você tem que abrir uma conta numa corretora. Eu fiz 2 posts lá no meu Instagram, se você ainda não me segue, é o Johnny_Ribeiro. Fiz 2 posts falando como escolher uma corretora e quais são as taxas que normalmente são cobradas por essas corretoras. Então vale muito a pena você dar uma lida lá, abrir uma conta na sua corretora e aí basta você escolher os títulos conforme eu expliquei aqui. E se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que a gente fala a respeito. Não deixe de se inscrever no canal, ainda vai vir muito conteúdo interessante aí pela frente. E a gente vai poder aprender outras modalidades de investimento para fazer o seu patrimônio crescer. Qualquer dúvida, sugestões, críticas, também estamos abertos a isso. É só deixar aqui nos comentários ou direto lá no meu Instagram. A gente se vê no próximo vídeo e fiquem com Deus. Não esqueçam, deem valor ao seu dinheiro.